lado, Tim Connelly, o presidente do Denver Nuggets, foi contratado por um salário monstro de 40 milhões em 5 anos, 8 milhões por ano, mais um kicker de participação. Se ele fizer o Minnesota Timberwolves como uma franquia se valorizar ao longo do tempo por causa das boas ações dele como presidente, ele vai ganhar uma parte disso, dessa valorização do Timberwolves. Então, isso não é normal para um GM/presidente ter. É uma oferta agressiva do Timberwolves para contratar o Tim Connelly. E aí, quando aconteceu isso, a gente fica pensando, caraca, eu até fui analisar, eu falei, o que o Tim Connelly fez na vida de tão bom, né? Eu sei, o Denver Nuggets é uma franquia boa, eu acho que o Denver Nuggets ainda vai ganhar um título. Mas será que o Tim Connelly é tão monstro assim? Porque isso é um negócio que eu ofereceria, sei lá, pro Sam Presti, que sim, esse sim eu acho um monstro. Aí eu fui analisar e, assim, as decisões dele como presidente do Denver são meio erráticas, digamos. Eu não cravo que ele é um monstro. O grande acerto da vida do Tim Connelly foi draftar o Joker em 41. E isso é, sem dúvida, o melhor pick do draft, a melhor escolha de todos os tempos no draft. É o maior acerto. Só que é um acerto tão raro que não dá pra contar com isso. Não dá pra falar que essa é a regra. Nunca mais vai acontecer. O Denver mesmo, naquele ano, tinha 2 picks de primeira rodada. Naqueles 2 picks eles pegaram o Nurkic e o Gary Harris, que não foram erros, mas ao mesmo tempo, se tivesse qualquer pressentimento de que o grandalhão da Sérvia poderia ser um BMVP, você não deixaria passar em 2 picks de primeira rodada para tentar a sorte, ver se ele estaria disponível no segundo round no pick 41. Não, você só via ali um mínimo de talento e dane-se, um pique de segunda rodada. Ah, vou tentar esse moleque que era gordinho, mas que tem uns fundamentos doidos para um pivô, consegue passar a bola, tem visão de quadra. Vamos tentar, não custa nada, segunda rodada. E deu muito certo. Mas isso não quer dizer que porque o Tim Connelly fez esse pique, que ele é um monstro de GM. Às vezes as coisas dão certo, ainda mais tratando de pique de segunda rodada. Então eu não usaria isso muito como um argumento a favor dele como presidente. Tirando isso, tiveram acertos e erros em Denver. Então nada me faz cravar que Tim Connelly é um bom presidente. Vamos ver o que ele faz em Minnesota para decidir se ele é um bom ou mau presidente. E chegamos em Minnesota e o que ele faz é isso. Rudy Gobert por um pacote que seria suficiente para pegar o Kevin Durant. Sinceramente, esse é o tipo de pacote que você manda para pegar o Kevin Durant. E isso deve estar deixando o mercado muito doido, porque o Brooklyn Nets deve estar olhando para isso e falando, cara, olha que eles acabaram de pegar um Gobert de 30 anos. Pode dobrar o pacote para que vocês querem pegar o Kevin Durant. O Gobert é um cara de 30 anos que quando ele tiver 34 anos na temporada 2025-26, ele vai estar ganhando 47 milhões. 47 milhões aos 34 anos para um pivô que a história nos diz que alguém que tem o skill set do Gobert não costuma render muito bem aos 34 anos de idade. O preço do Rudy Gobert não era esse. A gente analisa toda semana no Faxina Firmeza e a gente sempre joga para cima o preço dos jogadores para garantir que uma troca acontece. Nunca, em nenhum cenário, a gente achou nenhum time desesperado o suficiente para fazer uma loucura pelo Gobert. Tinham times interessados, times onde Gobert, essa âncora defensiva, seria valorizado e seria necessário para o time poder ter sucesso. Eu gosto do Gobert, eu não sou um hater do Gobert, eu vejo sentido em um time querer contratar o Gobert. O preço não era esse. Isso aqui é uma viagem completa. Houve comemoração em Minnesota. Lá em Minnesota, depois que eles pegam o Gobert, a presidência, a diretoria do time comemora e falam, achamos nosso cara. A gente analisou todo o mercado, a gente viu quem a gente queria e a gente pegou o nosso cara. Estamos felizes, hoje é um dia de comemoração. Eu respeito isso. Eu entendo você falar, porra, esse é o cara que eu quero, eu vou fazer o que for necessário para eu pegar esse cara. Eu quero a minha melhor versão como time, a minha melhor versão vai ser com o Gobert. Mas isso não é uma jornada individual, onde eu posso querer só a minha melhor versão. Digamos, eu, o Woj BR, Rafael Cardone, o Firu,
quero ser a minha melhor versão, quero ser saudável, quero ter tempo com as minhas filhas. Não estou preocupado com o que a minha competição faz. Se você tá lá dando barrigada no dia do draft, para mim tanto faz isso. Porque eu só quero saber da minha melhor versão. Mas você é um time que está numa competição com outros 29 times. Você não pode olhar só para si mesmo. Você tem que olhar para o mercado e falar qual é o preço do Gobert e pagar um preço justo, um preço que faça sentido e não ser esfaqueado pelo Danny Ainge dessa forma. Isso é uma troca completamente imbecil feita pelo Tim Connelly. Esse valor é surreal. É surreal. Ele pode ser o seu cara, você pode apostar no Gobert, mas é um preço onde você não acaba com a sua flexibilidade. Você acabou com a sua flexibilidade com essa troca. Você deu um win now num pivô de 30 anos que tem contrato até os 35 anos e vai ganhar 47 milhões no último ano desse contrato. Quando inicia o contrato, o cara tem 34 anos. Você acabou com a sua flexibilidade. Porque agora você trocou 23, 25, 27 e o 29 protegido. Você não consegue trocar o seu 24, você não consegue trocar o seu 26, você não consegue trocar o seu 28. Você ainda nem tem o 30. Quando tiver o 30, você não consegue trocar porque ele está protegido. E por causa da proteção de 29... Bom, porque você trocou o 29. E por causa da proteção de 29, você não vai conseguir trocar nem o 31, porque ainda considera o de 30. Então você só vai conseguir voltar a trocar um pique em 2032, daqui 3 anos. Daqui 3 anos você vai poder voltar a trocar um pique e só vai ser o pique de 2032. Você acabou com a sua flexibilidade. Você deu agora todos os contratos expiring, que normalmente te ajudam a uma flexibilidade. Você tem um último expiring, que é o D'Lo, de 31 milhões. E às vezes você vai estar nessa temporada onde você já tem o Anthony Edwards, você tem essa dupla de torres gêmeas lá no ataque, que é a sua grande aposta, Cat e Gobert. E você vai olhar para aqueles 31 milhões e falar, puta, é isso que a gente precisa trocar para pegar 2 caras aqui. Você não tem mais picks para mandar para fazer uma troca do D'Lo. Você acabou com a sua flexibilidade com essa troca. Falando do fit em quadra. O Gobert é uma âncora defensiva, ok, e esse time precisava de uma âncora defensiva. Eles precisavam aproveitar... precisavam melhorar nos rebotes. O aproveitamento de rebotes defensivos do time foi o 27º da liga. Era horrível em rebotes. E o Gobert vai te dar tudo isso. E o Gobert vai te dar essa estabilidade defensiva que você tanto precisava. Ao mesmo tempo, o Gobert historicamente teve problemas nos playoffs jogando contra small ball. Times que colocam 5 jogadores no perímetro. Porque aí você pode até largar o Gobert lá dentro e aí ficam 4 marcando, dificulta. Se o Gobert sai, fica vulnerável ao garrafão, então os times conseguem explorar isso e vimos repetidas vezes acontecer isso. O Clippers fez, agora o próprio Dallas Mavericks sem o Luka Doncic conseguiu explorar isso com o Jalen Brunson e o Dinwiddie. Então é preocupante, mas óbvio, você pode falar, cara, não... Mas o problema no Jazz não era o Gobert, e eu falei isso muitas vezes. Eu não acho que o grande problema defensivo do Jazz, quando eles foram explorados nos playoffs, fosse o Gobert. O grande problema era o resto do time, que era horrível defensivamente, e o Gobert tinha que cobrir. E aqui, de fato, você tem um time melhor. Você conseguiu não mandar o Jaden McDaniels, e o guloso do Danny Ainge quis porque quis que você incluísse o Jaden McDaniels, você bateu o pé, manteve o Jaden McDaniels, e você deve pensar, nossa, conseguimos. Cara, vocês deram muita coisa pelo Gobert, mas ok. Vocês têm o Ainge, vocês têm o Jaden McDaniels, você tem um time muito mais preparado defensivamente para marcar o perímetro, e com isso o Gobert deve ser menos exposto, mesmo por times que jogam em 5-out. Então digamos que esse não vai ser um grande problema, e com certeza essa é a aposta da diretoria para dar esse caminhão de dinheiro pelo Gobert. Mas ao mesmo tempo agora o Karl Anthony Towns vai ter que marcar o perímetro. A gente já viu essa história, a gente já viu ele tendo que sair pro perímetro também quando ele era o pivô e os outros times jogavam com 5 caras lá fora, e ele tem dificuldade nisso. Agora não vai dar pra... Ele vai ter que pegar alguém no perímetro. E se ele pegar alguém muito mais rápido que ele, muito mais atlético, ele pode se lotar de faltas, e faltas têm sido historicamente o grande problema do Cat nos playoffs, historicamente, né? Um playoff, mas um playoff agora, teve aquele antigo, tal, beleza. Mas
Esse tem sido um problema pro Cat em jogos importantes. Faltas. E eu não gosto da ideia de que agora o Cat vai ter que pegar gente no perímetro toda hora. Enfim, eu não acho que é incrível. Mas só que no ataque é onde mais me preocupa. Porque o Gobert vai ficar... A gente viu ano passado esse Timberwolves jogando. Eu acho que o Gobert vai basicamente fazer o papel do Vanderbilt, né? E ele vai de vez por todas virar o rei das screen assists, né? Vai ficar no ataque dando, fazendo corta-luz para todo lado para abrir espaço. Isso pode até funcionar minimamente, mas o problema real é que o Gobert nunca soube punir small ball. Então, para mim, o problema do Jazz jogando contra small ball nunca foi que o Gobert lá atrás na defesa ele era punido e ele era desmascarado e tal. Eu não via isso. Para mim, o problema é que jogando contra times que não tinham um garrafão poderoso, que tava sem ninguém, na verdade, que era basicamente, lança a bola lá no Gobert e Gobert vai cravar, gira e dunk. Ele nunca soube fazer isso. E eu não acho que é com o D'Angelo Russell como seu armador principal que você vai conseguir finalmente achar um jeito do Gobert punir small ball. Eu não vejo isso acontecendo. E, de novo, já falei a dificuldade que vai ser uma troca do D'Angelo Russell, eventualmente, para otimizar essas outras 3 peças principais, que é o Ant, o Cat e o Gobert. Enfim, eu acho isso muito complicado do Gobert no ataque. Ao mesmo tempo, a versatilidade do seu autodenominado melhor grandão chutador de todos os tempos. Na real é o Dirk, tá? Mas beleza. O Cat acha que ele é o melhor grandão chutador de todos os tempos. Acabou. A grande versatilidade dele, que era poder rolar lá dentro e também poder tirar o marcador dele, que normalmente seria um grandão, e arremessar lá fora, meio que acabou. O Gobert vai estar lá empacotando o garrafão, você não vai conseguir entrar muito, e você vai ter que virar mesmo elite. Só que agora não é mais elite no arremesso, comparando com o que faz um DeAndre Jordan, um Andre Drummond e outras feras do arremesso de 3. Não, você vai ter que ser elite entre os alas. Você vai ter que ser... Você perdeu boa parte do seu jogo do garrafão com o Gobert entrando lá. Eu me preocupo muito com isso. Eu não acho que o Cat... O que era mais agradável do Cat era justamente essa possibilidade dele... porque ele tem os moves, né? Ele tem os post moves, ele tem umas habilidades, ele conseguiria girar, dominar um cara e cravar na cara dele, e ao mesmo tempo, em outras horas, abrir no perímetro e arremessar no catch and shoot uma bola de 3, ou então uns mid-range, etc. Você perdeu boa parte disso. Agora você vai ter que fazer um jogo muito mais unidimensional, porque o Gobert vai estar lá dentro. E eu não gosto disso. Mas eu posso estar errado sobre o fit, tá? Eu posso estar errado sobre o fit. Esse time pode virar uma defesa top 5 da NBA e pode ser um dos melhores ataques da liga ao mesmo tempo, pode ter uma das melhores campanhas e quem sabe pode até ganhar o título, né? Mas o nível desse pacote que foi dado pelo Tim Connelly é um pacote que se só dá quando você já está pronto para ganhar e você já tem certeza. É aquele pacote, cara, falta uma peça para o meu time. E não é uma aposta, é uma certeza. Eu vou dar esse all-in e agora vamos pro arrebento. Só lesões podem nos parar. Você só dá esse pacote quando você tá nessas. E ele deu esse all-in agora para trazer o Gobert, sendo que a sua estrela é o Anthony Edwards, que jogou 2 anos na NBA. Não é hora de você ter pressa, é hora de você ter calma, ver o que ele pode fazer. Você pode até apostar nessa ideia do Cat como um power forward, jogando na 4 com um pivôzão lá. Sei lá, pega o Jacoporo, pega alguém, pega qualquer outro cara, que não vai ser tão caro. Isso é uma aposta das mais perigosas, das que eu menos tenho certeza que eu já vi na minha vida. Se eu acho que o Tim Connelly seria julgado pelas ações dele em Minnesota, esse é um péssimo primeiro passo. Só que piorou, porque depois de anunciarem a troca do Gobert, veio a extensão do Karl Anthony Towns. E sinceramente, para mim, o Tim Connelly, provavelmente bêbado, ele deveria ser preso depois dessa extensão de 224 milhões por 4 anos para Karl Anthony Towns. Até o início dessa free agency, o maior contrato da história
era do Stephen Curry, 215 milhões por 4 anos, 9 milhões a menos do que essa extensão do Karl Anthony Towns. Obviamente ninguém vai ser louco de tentar comparar quão bom é Stephen Curry versus quão bom é Karl Anthony Towns. A distância é tão grande da distância de quão bom é Karl Anthony Towns e quão bom é Firu, o Jokic da Shopee no Zil da Anatel. Porra, é bizarro. Não tem como o Karl Anthony Towns estar nesse nível de contrato. 224 milhões por 5 anos eu já acharia um crime, mas são por 4 anos. O Embiid, que costuma jantar o Cat dia sim também quando eles se enfrentam, estendeu por 196 milhões em 4 anos. 30 milhões a menos quase. O Embiid estendeu por quase 30 milhões a menos que o Cat. E óbvio, o contrato do Steph era o maior, porque a maior extensão agora de todos os tempos foi a do Joker, né? O melhor pivô da liga, o BMVP, acabou de estender por 270 milhões, mas é em 5 anos. E na média, o contrato do Joker, 54 milhões. Você faz 54 vezes 5, dá os 270 milhões. São 54 milhões por ano nesse novo contrato que o Joker vai ganhar. Os 224 milhões aqui do meu amigo Karl Anthony Towns são 56 milhões por ano. Ele está ganhando 2 milhões a mais por ano do que o Joker, que é o maior contrato de todos os tempos. Então, na prática, anualmente, o contrato do Karl Anthony Towns é o maior contrato de todos os tempos da história da NBA. No Karl Anthony Towns, um cara que nunca conseguiu liderar a sua franquia aos playoffs e que agora que o Anthony Edwards vai tomando o bastão para ser o número 1 da franquia, eles finalmente chegam aos playoffs. Nos playoffs, o Ant foi o melhor jogador do time. O Cat às vezes não conseguia ficar em quadra por faltas. Quando conseguia ficar em quadra era decepcionante. Teve aquele jogo onde o time ia melhor sem ele. Quando ele entrava, perdia num jogo chave na série contra Memphis. E você vai lá e dá essa bolada. O que isso significa? Esse contrato ainda não está valendo esse ano, né? Então esse ano são 72 milhões para Gobert e Karl Anthony Towns. 72 milhões dos 126 milhões disponíveis aí de cap space. No próximo ano, o Dillon é expiring. E é o último ano do Anthony Edwards ainda no seu contrato de rookie. Talvez seja a sua grande chance de arrumar de vez esse time. Se não conseguir lá, cara, depois já era. Depois já era, porque vai vir essa extensão insana. Então ano que vem é a última chance, porque você vai ter nos seus 3 principais jogadores 77 milhões de Cat e Gobert, mais 13 milhões do Anthony Edwards, 90 milhões. Você vai ter um cap space aí disponível. Kyle Anderson vai ser um expiring, Taurean Prince vai ser um expiring. Você vai ter alguma flexibilidade ali, principalmente para pegar free agents. Você consegue despachar Kyle Anderson e Taurean Prince se precisar e trazer esses free agents. E talvez seja a sua grande chance. Se perder esse bonde, aí já era, meu amigo. Porque a partir de 2025, você vai pagar uma bolada para o Anthony Edwards, mas só de Cat Gobert, você vai estar pagando 94 milhões. São 94 milhões para Cat Gobert no ano de 24-25 e 100 milhões no ano de 25-26. Então, mesmo que exploda o cap space em 25-26, que pode chegar para 170 milhões o cap space, você já vai estar com muito mais da metade só nesses 2 jogadores, e Anthony Edwards também vai comer uma boa parte do seu cap space, você não vai ter flexibilidade. Então é melhor que essa aposta dê muito, muito certo. E eu, obviamente, não acho que vai dar certo, e mais do que nunca, os picks do Wolves serão muito valiosos para o Utah Jazz, que acabou de começar esse tank monstruoso. Eu acho surreal que esse time tenha dado esse all-in tão cedo. É uma falta de visão de entender que Anthony Edwards é o seu futuro. E o Anthony Edwards está muito cedo na carreira dele. Não dá para tão cedo na carreira do Anthony Edwards você já comprometer
todo o futuro. Talvez em 2025, em 26, você descubra, caramba, é disso que o Anthony Edwards precisa. E você não vai conseguir fazer as trocas que precisam para arrumar o time pro Anthony Edwards. Então, a sua aposta, você falou, Anthony Edwards, legal, foda-se você, o cara é o Cat, e eu vou montar o time pro Cat. E foi uma aposta que pode muito bem não dar certo. Tem muitos motivos para essa aposta não dar certo, e você deu um all-in numa aposta. Eu acho que apostas tão arriscadas não podem ser all-in. Você pode até apostar. Você pode, você podia falar, vou pegar o Capela, vou dar um pique, vou pegar o Poro, vou dar um pique, próprio Gobert, porra. Você podia pegar o Gobert por um valor que faça sentido. Não essa porra desse valor, esse não era o valor do Gobert. Nenhum time estaria perto de dar um valor desse pelo Gobert. Nenhum time nunca daria nada nem parecido pelo Gobert. Se desse 2 piques e um jogador, eu aposto que isso ia acabar sendo o melhor pacote. 2 piques e uns bons jogadores, sabe? E você deu um all-in. Você deu um all-in, acabou com sua flexibilidade e eu achei muito triste para os torcedores do Wolves que finalmente voltaram a sonhar. O time finalmente voltou para os playoffs. O time tinha uma base legal. Vanderbilt da hora, Jaden McDaniels da hora. O Pat Bev chegou, trouxe a gente para os playoffs da hora. Tava tudo da hora. Era tentar encaixar, ver se o Ant virava de vez o franchise player, etc. E aí, meus amigos, Tim Connolly cometeu o crime, um dos maiores crimes que eu já vi, e é um crime duplo, que é a troca do Gobert e essa extensão cabulosa, surreal, inacreditável do Karl Anthony Towns.